Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Paulo. Olá, amigos da Luz de Deus, que nunca falha. Olha, a Luz de Deus não falha mesmo. Eu tenho hoje um caso incrível para contar a vocês. A Gertrudes é uma pessoa que está no grupo de orações conosco aqui há muitos e muitos anos, embora ela não participe do nosso grupo virtual. E ela me contou esta semana a seguinte história. Um amigo das filhas começou a se envolver com drogas. E ela então começou a orar muito pelo rapaz, fazer decretos, chama Violeta, Astréia e Miguel. Então, na semana passada, este rapaz foi vítima de uns bandidos. Eles o pegaram e deram vários tiros. Um dos tiros pegou no abdômen. 2 tiros ela não sabe onde foi. E o rapaz ainda não tinha morrido com 3 tiros. Os bandidos levantaram o cap dele, miraram a testa e puxaram o gatilho mais 2 vezes. E a bala falhou. Então os bandidos saíram correndo assustados. O rapaz está vivo ou fora de perigo? E ela estava assim, boquiaberta com tamanha graça. Foi uma bênção maravilhosa operada por São Miguel. Muito impressionante, realmente, hein? 2 tiros na cabeça e nenhuma das balas pegar. É algo assim, divino, realmente. E é o que os mestres nos dizem, que se eles não podem desviar a bala, eles não deixam sair. E isso vale para bala, para pedra, para acidente de carro, para todas as coisas. O tubo de luz, a proteção de São Miguel, tem inúmeras histórias entre os chelas dos Mestres Ascensos para contar, destas para pior, não é, Maria Lúcia? Ou para melhor, né, Paulo? No bom sentido, sim. Hoje nós vamos meditar na harpa da alma. Por favor, sente-se em uma posição confortável e feche os olhos. Nós sabemos que tudo vibra no universo. Até mesmo a cor e o pensamento vibram. Cada indivíduo tem seu tom na escala musical. É necessário entrar em harmonia interior para sintonizar a sua própria nota musical e assim integrar-se na orquestra do universo, na música das esferas. Como está o seu tom musical? Afinado ou desafinado? Ao lado da espinha vertebral, existem 2 correntes de força sempre ativas em sua missão de distribuição de energia. Elas atuam como 2 cordas de harpa. Uma das correntes de força tem polaridade positiva e a outra tem polaridade negativa. A corda ou corrente negativa é equivalente a um instrumento baixo na orquestra. A corda ou corrente positiva pode ser descrita como o primeiro violino da orquestra. Quando o estudante consegue dominar seu pensamento e sentimento, libertando-se de toda discórdia, então uma poderosa corrente de energia se abrirá para afinar as cordas da harpa da sua alma. Este processo
permite ouvir a voz do Deus interior e ilumina o terceiro olho, que é o olho da sabedoria. E também torna o indivíduo capaz de distinguir entre o pensamento divino e o pensamento humano. Continue com suas pálpebras suavemente fechadas e tente visualizar ou simplesmente imaginar as duas cordas da harpa da sua alma ao longo da coluna vertebral. Elas estão conectadas na base da espinha e sobem até a glândula pineal, no cérebro. A corrente ou corda do lado direito é de uma delicada cor rosa e carrega uma poderosa energia de amor divino através da corrente negativa. Enquanto a corda do lado esquerdo é de um azul intenso e carrega energia de poder e vontade divina por meio da corrente positiva. A prática deste exercício pode curar doenças e não importa qual seja o mal. Para isso, mantenha firmemente a visualização das duas cores das correntes, positiva e negativa, ao lado da vértebra. Certifique-se de fazer um trabalho de cura nas feridas causadas pelo ódio. Em tantas vidas, passando por difíceis situações, você muitas vezes se deixou levar pelo ódio, pelo rancor, e isto provoca marcas no corpo da memória, no mental, emocional e até mesmo na alma. Sinta o rosa suave da polaridade negativa, vibrando à direita da coluna. E sinta também a vibração da polaridade positiva na cor azul intenso do lado esquerdo. Visualize, imagine, sinta.
Vocês ouviram a música Pachelbel na harpa de Sylvia Woods. Esta também é uma das músicas nota-chave do segundo raio. Vamos começar as nossas perguntas de hoje com a Jussara, de Almirante Tamandaré, no Paraná. Ela diz: há um ano atrás eu comecei a buscar na internet algumas coisas que me ajudassem, me trouxessem um sentido novo, um novo rumo. Então lembrei que eu já tinha lido alguns livros sobre a Grande Fraternidade Branca e pensei, deve haver alguma coisa a mais. Digitei a Grande Fraternidade Branca e, para minha surpresa, estava lá. Comecei a estudar, a fazer mantras, a decretar, enfim. Hoje eu já estou em um novo caminho. Vou narrar um fato que me chamou muito a atenção. Era sábado, saí do grupo de orações que frequento em Curitiba e fui à farmácia. Desci do carro sob uma chuva intensa e saí correndo sem perceber que a minha bolsa estava aberta. Após uns 15 minutos percorrendo as estantes e pegando o que precisava, cheguei no caixa. Só então percebi que a minha carteira não estava na bolsa. Respirei fundo e me conformei. Mas tive o impulso de olhar para fora e nesse mesmo instante percebi que uma moça entrava. Continuei olhando para minha felicidade e vi a carteira no chão. Ela praticamente se confundia com a calçada. Corri saltitante até ela e voltei mais saltitante ainda. Na carteira tinha o dinheiro, documentos, cartão de banco. Todos notaram o meu alívio. Então eu escutei uma voz decepcionada dizendo assim: eu não acredito, eu acabei de passar por cima da tua carteira e eu não vi. Era a moça que eu tinha visto entrando pela mesma porta que do balcão do caixa eu vira a minha carteira. Os olhos dela transpareciam toda a sua indignação por não ter percebido a carteira no chão. E por um instante eu a olhei nos olhos e mentalmente perguntei: você teria me devolvido essa carteira se achasse? E no mesmo instante eu vi os seus olhos crescerem em seu rosto. Claro que a resposta foi não. Estou muito feliz e agradecida. Foi um sábado muito mais gratificante. Jussara. Jussara, você disse, respirei fundo e me conformei. Penso que esta aceitação do fato inesperado e desagradável foi predominante para você receber a graça de encontrar a sua carteira. Frequentemente, a vida nos dá testes que desafiam a nossa paciência e tolerância. Quando o estudante não perde a harmonia, ele passa o teste iniciático. Enfrentar situações desfavoráveis e inesperadas sem se irritar é o primeiro passo para vencer o desafio. É preciso ensinar as crianças a lidar com novas situações, pois apesar de inesperadas, elas fazem parte do cotidiano. Essas coisas sempre acontecem, de uma forma ou de outra, em diferentes situações, mas estão sempre acontecendo. E são dois os passos importantes a seguir. O primeiro é aceitar, e o segundo é como vou enfrentar e vencer este problema ou esta situação? A Deise, de São Caetano do Sul, em São Paulo, nos escreveu dizendo: estou me preparando para prestar um concurso público. A prova será no dia 16/11 de 2008. Estou estudando muito, porém são muitas informações novas e pouco tempo para assimilá-las. Então pensei em pedir ajuda aos mestres. Lembro-me de ter lido em algum lugar que quando começamos a estudar algo, uma língua estrangeira, um curso específico, ou quando começamos um projeto, podemos pedir para sermos iniciados na espiral deste determinado estudo. Contudo, não me lembro a qual mestre fazer este pedido. Vocês poderiam me refrescar a memória? Quero também saber se existe algum decreto específico para eu fazer que me ajude a assimilar melhor e a fixar os conhecimentos adquiridos. A que mestre eu poderia me dirigir para que me auxiliem nesta nova empreitada? Pois determinei que passarei neste concurso e serei uma das 9 primeiras colocadas. Então, eu preciso ir muito bem nesta prova. Como já disse, a minha parte estou fazendo, estudando muito, mas uma ajudinha vai bem. Aproveitando a oportunidade, quero dizer que depois do programa que você, Paulo, nos esclareceu sobre o obrigado ou o muito obrigado,
passei a agradecer as pessoas com muito agradecida, ou grata, ou muito grata. E é incrível a reação das pessoas diante dessas expressões. Elas não sabem como responder, ficam me olhando por alguns segundos até cair a ficha e depois respondem de nada. Quero agradecer mais uma vez a vocês e a Deus e aos mestres por este oásis onde podemos saciar a nossa sede de iluminação e conhecimento. Que Deus os abençoe, vitória sempre, Deise, São Caetano do Sul, São Paulo. Deise, você está correta. Podemos pedir as espirais ascendentes para determinado estudo, assim desenvolver melhor nos ensinamentos daquele estudo que escolhemos. O grande iniciador dos espirais é o grande diretor divino, mas sei que o Mestre Ascenso, Jesus Cristo, juntamente com o amado Kuthumi, são os instrutores do mundo e também podem te ajudar a iniciar esse espiral ascendente dentro desse ensinamento que você busca. Além deles, é lógico, o nosso querido amado Lanto, mestre do segundo raio, o raio da sabedoria divina. Você pode escrever uma carta para eles, qualquer um deles, e pedir para que ele inicie nas espirais ascendentes da matéria que você precisa desenvolver. Leia a carta em voz alta e coloque fogo, mas lembre-se de assinar a carta antes. Você pode fazer qualquer decreto para qualquer um deles depois disso, mas nós indicamos o comando de luz do Mestre Lanto em nossa página. O Renato de Niterói nos escreveu dizendo: Caros Paulo e Maria Lúcia e demais estudantes da luz, acabo de ouvir o programa número 68, muito emocionado. Realmente esta nona sinfonia de Beethoven é maravilhosa. Chorei muito, pois foi esta a música que a minha filha mais nova veio me mostrar no dia 29/7, quando passou o final de semana comigo. Na escola montessoriana que ela estuda, todas as quintas-feiras, as crianças têm aula de flauta e uma das músicas que elas aprenderam lá foi esta. A Luísa me ensinou a melodia e eu a toquei no meu violão. Paulo, fico muito grato pela surpresa que você nos preparou. Esta música eleva, transmite alegria, esperança, fé no mundo melhor. Pude notar que os tenores a cantam em alemão e acho que ouvi a palavra liberdade enquanto a cantavam. Paulo, Maria Lúcia, existe uma tradução em português da letra desta sinfonia? E a pompa e circunstância? Há uma cifra para violão desta música? Concordo, Renato. A nona sinfonia é maravilhosa e a Ode e Alegria é o clímax da nona. Todas as sinfonias de Mahler e de Beethoven são curativas. Devíamos tocar uma sinfonia diariamente, mesmo sem ter tempo de ouvi-la. Isto contribui para a cura planetária. É um antídoto para a antimúsica e antirritmo que prolifera em todos os lados. Certa ocasião, eu estava orientando a cura espiritual de um jovem dependente de drogas. Ele realmente queria se curar, mas recusava-se a tratamento médico. A mãe e um pequeno grupo de amigos oravam sem cessar por ele. Pedi a ele que ouvisse ao menos uma das sinfonias de Beethoven todo dia. E ele fez isso, ouvindo não apenas uma, mas várias sinfonias ao dia. Ele estava sem ter nada a fazer, porque não conseguia se concentrar. Então assim ele tinha todo o tempo. Eu não sei quanto, mas esta musicoterapia só pode ter dado um bom impulso para harmonizar a alma daquele jovem, porque a recuperação, com o tempo, foi total. A nona sinfonia tem uma incrível espiral construtiva. A mensageira Elizabeth Clare Prophet contou uma vez que quando Deus criou o universo, ele liberou uma tremenda música, e Beethoven captou essa música das esferas maravilhosas, na nona sinfonia. Renato, você pode encontrar a letra em português na internet. Eu digitei assim no Google: nona sinfonia mais letra em português. E você vai encontrar. Agora, quanto a pompas e circunstâncias, é uma música muito conhecida. E você deve encontrar a partitura musical para violão nas casas especializadas, com certeza. Maria Inês de Francisco Beltrão nos escreveu dizendo: Boa tarde, Paulo e Maria Lúcia. Fiquei feliz ao ouvir o relato do arroz integral. 6 anos atrás fiz 10 dias.
Estava numa tribulação muito grande e com isso me senti leve e os pensamentos clarearam, me dando tranquilidade. Hoje faço de quando em quando, porém um dia ou dois, e com um comentário feito no programa fiquei com mais argumentos para mim mesmo e para passar para as outras pessoas. Sou grata, parabéns para vocês dois, filho e mãe, estarem nessa caminhada juntos, me emocionei e peço que os anjos os abençoem sempre. Agradecida pelo carinho das aulas, Maria Inês. Maria Inês, realmente é muito bom trabalhar com a minha mãe e muitos pais e filhos, né, vivem separados, brigados, e nós não só somos amigos, como temos a honra de trabalharmos juntos, né? Isso é muito bom. Paulo, você disse bem, honra, porque eu considero uma honra trabalhar e contribuir com os mestres para a expansão dos ensinamentos. E a Deise disse há pouco aí que encontrei este oásis, né, se referindo a este grupo de estudos onde nós transmitimos os ensinamentos dos mestres ascensos. Desde foi exatamente isso que eu senti quando encontrei o grupo de pessoas maravilhosas que estudava os mestres ascensos na Califórnia. E eu penso que é isto mesmo. Os ensinamentos dos mestres ascensos são como uma ilha no meio de um mundo tão hostil, tão difícil. A Railana Guedin, aquela menininha de 10 anos lá de Porto Velho, que escreveu um dia para nós, está escrevendo de novo, participando aqui junto com a avó dela. Olá, tio Paulo e tia Maria Lúcia. Obrigada por ter respondido minha pergunta, me ajudou muito. Eu assisti o programa da Sônia Abraão e vi uma reportagem de uma menina de 13 anos que foi engravidada pelo próprio pai. E fiquei muito surpresa por esta reportagem. Agora, eu me pergunto como o próprio pai pode ter feito isso com a própria filha. Por que tanta violência com as crianças, pedofilia, abuso sexual, pai que mata a filha, etc. Eu estou muito preocupada e assustada porque também sou uma criança. A espiritualidade pode explicar o que está acontecendo? Estou fazendo fogo violeta para libertar todas as crianças dessas maldades. O que mais posso fazer? Você falou sobre o rock que não é energia boa, eu estudo inglês e o rock internacional xinga palavrão. O que você fala sobre o rock nacional da Legião Urbana, NX0, Paralamas e entre outras bandas de rock? Eu gosto de algumas bandas de rock como NX0, Paralamas, Legião Urbana, etc. Vitória na Luz, beijos, Railana. Olá, Railana. A cadeia está cheia de pessoas que cometeram crimes e nem sabem o que fizeram, pois são incapazes de recordar aquilo que fizeram de mal para as outras pessoas. Muitos estavam bêbados ou drogados, o que abre a porta para que as entidades e demônios entrem em seus corpos, tomando conta de suas consciências. Nossos 4 corpos inferiores, que é a nossa memória, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo físico, precisam ser dominados pela nossa alma, que é a nossa consciência, lá dentro do nosso corpo. Quando as pessoas se entregam ao álcool ou às drogas, é este tipo de coisa que vamos ver acontecer. Há pessoas que se drogam ou enchem a cara, ficam bêbados e deitam e dormem. Outros saem agredindo e roubando, matando, fazendo essas coisas. Outros casos, não há o uso de álcool ou drogas, mas pactos com o mal e a maldade. Pessoas que sabem que não têm energia de Deus e buscam roubar de quem as tem. Você está certa em orar pelas crianças. A chama violeta é boa para isso. Mas você pode fazer invocações a São Miguel também. Pedindo proteção para as outras crianças, além de pedir para você mesmo, aumenta muito a proteção para você também. Mais do que se você pedisse só para você. Parabéns. Não procure entender o mal, Railana, porque nem eles mesmos são capazes de se entender. Se soubessem mais, agiriam melhor. Como disse Jesus na cruz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mesmo quando pedimos o julgamento de homens monstruosos que atacam os próprios filhos, como esse que você nos contou, precisamos fazer isso com total harmonia e sem qualquer sentimento de julgamento. Pedir o julgamento é uma bênção para quem faz e para quem recebe o julgamento. Railana, o que faz o rock ser ruim não é só a letra de alguns, mas a batida de sua bateria.
em muitos casos, de todos os instrumentos, não só a bateria. Eles desalinham os chakras completamente. Entendo que é muito difícil ser jovem sem música, pois a música que está aí à disposição dos jovens hoje em dia é de muito baixa qualidade. Railana, da mesma forma que você vê pessoas deformadas fisicamente na rua, existem também muitas pessoas deformadas mentalmente. Isso que o pai fez com a própria filha que te chocou tanto é uma terrível deformidade, é uma doença. A oração que você está fazendo para as crianças, pode saber que está ajudando muitas e muitas, libertando muitas criancinhas. Agora, na Bíblia, em Apocalipse, é citada esta época onde pais matariam filhos, filhos matariam pais. Isso estava profetizado na Bíblia. Peça para sua avó ler para você sobre Sodoma e Gomorra. E a época que nós estamos vivendo agora é pior que Sodoma e Gomorra. Mas vai passar e nós precisamos orar e vem muita luz, uma época de muita luz e de muita iluminação, uma época de ouro, uma idade de ouro que Saint Germain está trazendo para a humanidade. Fique firme e você está salva na luz, protegida por São Miguel e fazendo o que deveria fazer, que é proteger as outras crianças. Continue assim e fique tranquila. Não se preocupe com o mal, ao invés de olhar para baixo, olhe para cima, olhe para os anjos, olhe para Deus. É o melhor que nós temos a fazer agora. Vamos ler agora a testemunha de Elizabeth Klaproft e os Mestres Ascensos. Essa testemunha tem como título de sua história Tocado por uma Estrela. Abre aspas. Foi para mim uma alegria poder passar um valioso tempo junto à mãe em um período entre 1984 e 1999, enquanto estava fornecendo atendimento quiroprático para ela, quiropratia é massagem na coluna vertebral. Como vocês devem saber, ela era uma defensora fervorosa da cura de saúde por remédios naturais, um tema que ela falava com muita energia e paixão. Nós frequentemente falávamos sobre as últimas descobertas no campo da saúde e ela sempre parecia ter uma perspectiva diferente das coisas. Um dia, nós discutíamos uma técnica conhecida como rede quiroprática, que consistia num toque muito leve em certas áreas críticas da espinha e do crânio para desbloquear a energia que está represada. Ela perguntou-me o que eu achei dessa técnica e eu disse: é maravilhoso e tão surpreendente que um toque tão leve possa produzir tão grande mudança em um corpo. Mãe deu-me um olhar surpreso e perguntou: por que é tão surpreendente? O toque da luz de uma estrela, 1000 anos-luz de distância, pode mudar-nos eternamente. Eu só pude sorrir e maravilhar-me em quão profunda era a sua perspectiva e como isso mudou a minha vida. Eu sou profundamente comovido pela memória de cada momento que eu tive o privilégio de compartilhar com ela. Dr. Paul Gammon. Fecha aspas. Pois é, Paulo, e veja que isso aí já foi bem no final da missão da mensageira, antes que ela se afastasse, não é? Até 1999 que ele ficou. É muito bonita essa história. Só que ele não disse em que ano aconteceu isso, né, Maria Lúcia? A gente não sabe se aconteceu em 1984 ou 1999. Isso não é o que importa. Mas o que importa é as palavras que vinham dela, a mensagem que vinha dela a cada palavra, a cada momento. Eu nunca a tive como amiga pessoal, como essas testemunhas têm, mas mesmo nós, né, Maria Lúcia, vendo-a lá do altar falando, podíamos sentir essa energia de grande conhecimento espiritual que ela transmitia. Ela não só falava, como ela transbordava energia de conhecimento espiritual. Isso era visível em sua firmeza, em sua capacidade, em suas próprias palavras, não era, Maria Lúcia? Nós podíamos ouvi-lo até 2, 3 da manhã, a neve lá fora, 20 graus abaixo de zero, e todo mundo de madrugada desperto, alegre. Ninguém pensava em ter sono, sair ou ir embora e deixar de estar na presença dela, ouvindo-a transmitir a maravilha do ensinamento dos Mestres Ascensos. Não se trocava nada por isso.
nem comida, nem sono. Era muito bom estar lá ouvindo. Continuando, a próxima pergunta vem da Márcia, de Ribeirão Preto. Boa tarde, queridos Maria Lúcia e Paulo Simões. Eu sou uma pessoa com muitos maus hábitos. Eu sou muito indisciplinado, mas busco muito pela minha melhora. Já consegui vencer alguns maus hábitos e libertar-me do vício do cigarro também. Mas estou tendo muita dificuldade para outros. Entre eles, o doce, que quanto mais quero parar de comê-los, mais e mais eu os como. Gostaria de saber se tem alguma oração, decreto ou mantra que me ajude. Grata, muito grata, vitória sempre na luz de Deus, Márcia, de Ribeirão Preto. Márcia, querida, você já teve uma grande vitória, pois a dependência de cigarro é das piores que existe. É muito difícil deixar este vício. Agradeça muito o fato de ter se libertado deste vício que poderia comprometer a sua saúde. O fato de você agradecer o que conquistou, ao invés de lamentar o que ainda não conseguiu, ampliará muito a bênção recebida. Tenha calma, porque a autotranscendência é uma longa caminhada, dia após dia, linha após linha, diz a Bíblia em Isaías. E quando nos libertamos de um vício, nós vemos outro que não tínhamos percebido ainda, outro mau hábito. E isto vai a vida toda. Não é possível chutar todos os vícios de uma só vez, mesmo porque não sobraria nada se expulsássemos assim o morador do umbral. Ao mesmo tempo, o estudante deve elevar suas virtudes e sua estatura espiritual. Enquanto o eu real vai crescendo, o eu inferior vai diminuindo, e vice-versa. O profeta Elias disse: eu preciso decrescer para que ele possa crescer. Quando fizer a fé em Miguel, peça que libertem da entidade de açúcar. É bom fazer exame para testar glicemia e diabetes. Para diminuir a ansiedade que a faz comer tanto doce, tome passiflorine. É um calmante suave e natural. Escreva uma carta a Saint-Germain pedindo que a liberte da causa, efeito, registro e memória do hábito de comer açúcar. Faça o comando de Saint-Germain 14 vezes durante 33 dias seguidos e ofereça esta novena para libertar-se do vício do doce. É bom você ouvir todos os programas anteriores, onde encontrará muito ensinamento a este respeito, ok? Márcia, você entrou este ano, no seu aniversário, na casa 1 do ciclo do relógio cósmico, é onde você tem o seu ascendente e a sua lua. É um momento intenso, onde você tem toda a oportunidade de se libertar desses vícios. Por quê? Porque essa é a casa da alma, a casa da sua consciência. A casa 1 é a casa da chama violeta, na uma hora em aquário. E você pode trabalhar a libertação desses vícios nesse momento com o apoio do seu anjo da guarda, do seu santo Cristo pessoal, que é a força do seu ascendente nessa casa. Ok? Isso é um presente de aniversário para você. Ela fez aniversário agora dia 16/8, e eu me lembrei que como ela fez a análise, valia esse comentário aqui. Segui até a minha intuição. Eu pensei que a resposta dela conseguir ou não se libertar desse vício poderia estar aqui na análise do ciclo dela. E realmente está, porque ela tem essa força do ascendente e a oposição da Lua nessa casa que é a casa da liberdade. E com o apoio de Saint-Germain você pode se libertar. Faça mais chama violeta durante todo esse ano e você vai conseguir. Mas se preocupe mais em pedir a libertação do que realmente lutar contra o vício. A gente tem que ir aos poucos se libertando, procure diminuir a intensidade e a quantidade com que você come esses doces e você vai se libertar, tenho certeza. Vitória sempre da luz, minha amiga Márcia. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações, amigos da luz de Deus, Paulo e Maria Lúcia. Qual a diferença entre egrégora e mandala e aura? Paz entre nós, Antônio Portugal.
A egrégora é uma espécie de ser coletivo, Antônio, formado por imagens astromentais geradas por uma coletividade consciente. Quando um grupo de pessoas se reúne emitindo vibrações fortes e idênticas, pensamentos de mesma natureza, um ser real ganha vida e fica animado de força boa ou má, conforme o gênero de pensamentos e sentimentos emitidos. Existe a egrégora de luz e a egrégora de energia corrompida. Toda egrégora é uma mandala, mas nem toda mandala é uma egrégora. Mandala é uma palavra em sânscrito, uma combinação da palavra manda, que significa essência, e lá, que significa container, ou possuidor. Assim, mandala significa um container de essência, ou esfera de essência. Mandala também é uma palavra em sânscrito para círculo. Eu entendo, Antônio, que o que dá a força para a mandala é o livre-arbítrio, o direito de ser diferente e individual, mesmo em grupo. Existe o livre-arbítrio do grupo. A mandala, que é o que une o grupo e forma a mandala. A mandala é completa, ou seja, tudo o que está em um corpo, seja este o corpo humano ou um ambiente cheio de pessoas. A aura é um campo de força, de energia, que envolve a alma e os 4 corpos inferiores. Uma emanação luminosa ou um campo eletromagnético. É de forma oval, envolve o ser humano ou qualquer mandala. Este campo eletromagnético atrai para o indivíduo ou para a mandala tudo o que estiver impresso nele ou em seu equivalente. Por esta razão, a aura é frequentemente associada ao corpo astral ou corpo dos desejos, pelo seu poder magnético. As impressões na aura ocorrem com os pensamentos e sentimentos e palavras e ações do indivíduo ou do grupo de indivíduos dentro da mandala, incluindo seu karma e os registros de suas vidas passadas, como também tudo o que é falado e pensado sobre a pessoa ou a mandala por outros seres humanos ou mandalas, mesmo que distante fisicamente. Tudo é registrado na aura, atraindo o seu equivalente. Na opinião de alguns cientistas, a aura, a que alguns chamam de campo V, ou campo vital, ou campo L, controla as manifestações do corpo físico, um verdadeiro campo de força atraente. A aura do indivíduo pode ser luminosa ou obscura, dependendo do seu grau de santidade e purificação. O círculo altamente carregado do fogo sagrado é a aura que envolve o Cristo, os mestres ascensos, os anjos, os Elohim e os seres cósmicos. E isso é transferível em forma de graça a quem eles desejarem. Nós podemos e devemos limpar a nossa aura diariamente. A invocação do fogo sagrado e purificador da chama violeta é o caminho. E o nosso grupo virtual de estudos, Seu Soluz, forma uma poderosa egrégora, não é, Paulo? Ela é uma mandala no sentido de que somos um grupo, e ela é uma egrégora toda vez que nós falamos a nossa frase da semana, transmitindo uma energia, nós estamos criando uma forma. Toda vez que nós pedimos um julgamento, toda vez que nós pedimos uma intercessão divina em Brasília, ou na política, ou nas eleições, como nós estamos fazendo agora, nós estamos criando essa massa de energia com uma missão específica. A egrégora é mais ou menos isso. A Luciane, de Curitiba, nos escreveu dizendo: Olá, Paulo e Maria Lúcia, eu tenho escutado em alguns programas ser dito que Jesus, para exorcizar, invocava Astreia. Por favor, não soube encontrar na Bíblia, vocês podem comentar? Grata, Vitória sempre, Luciane, Curitiba. Luciane, minha querida, realmente você não encontrará Astreia na Bíblia, porque este ensinamento veio dos mestres. A Bíblia não transmite tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Está escrito na Bíblia que após a ressurreição, Jesus ensinou aos apóstolos por 40 dias. É no Evangelho eterno, ou Evangelho interminável, que é a revelação progressiva de Deus, que nós encontramos a revelação desses mistérios. E é também nas escolas de mistérios, não na Bíblia. Existe o Velho Testamento, o Novo Testamento e os ensinamentos dos mestres ascensos. São a continuidade do Evangelho. Por isso, o que os mensageiros transmitem é o Evangelho eterno.
Em inglês é Everlasting Gospel. O Apocalipse cita o 7º anjo que viria para revelar os mistérios. Saint-Germain é esse 7º anjo, do 7º raio, e tudo está sendo revelado agora. Luciane, Jesus exorcizava com o Elohim Astreia porque é utilizando o poder dos Elohim que se transformam as coisas no planeta. Assim como Deus construiu o planeta utilizando o poder dos Elohim, dos 7 poderosos Elohim, os construtores das formas. Então, para que nós possamos purificar, transformar essas formas, nós também utilizamos os Elohim. Assim, Jesus, com certeza, para purificar as pessoas, utilizava o poder do Elohim Astreia. Isso, sem sombra de dúvidas, é altamente compreensível. A Karina de Niterói nos escreveu dizendo: bom dia, amado grupo de estudantes da Luz e amados instrutores Paulo e Maria Lúcia. Eu estou sempre rezando a oração Repiram Agora. Uma energia muito boa. Num pedaço da oração, pedimos aos arcanjos para deterem as forças malignas, para todos os arcanjos. E então tem sempre gente que me diz que arcanjo é só o amado Miguel, e eles dizem que essa informação é fundamentada na Bíblia. Bem, a minha pergunta é: se algum mestre ascenso disse que os outros anjos são arcanjos também, ou nós apenas consideramos assim? E o Uriel, o anjo da paz com o fogo na mão, por que ele não é citado na Bíblia? Amo Uriel e em muitas orações ele não é mencionado. Então eu sempre o incluo. Muito obrigada, queridos. Vitória na luz de Deus que sempre vence. Karina, vamos partir do princípio de que todo arcanjo é um anjo, mas nem todo anjo é um arcanjo. Ou seja, está correto chamarmos o arcanjo Gabriel, como está na Bíblia, de anjo da Anunciação, aquele que apareceu para Maria contando as boas novas do nascimento de Jesus. Arcanjo é aquele anjo arquiteto, ou seja, anjo capaz de criar. Ele é assim chamado porque ele tem a chama trina. Podemos dizer que amamos nosso querido anjo Miguel. Assim não é diminuí-lo, pois isto é o que ele é. O arque, antes do anjo, é apenas um grau de elevação e poder, dentro de sua evolução. Esta é a única dedução lógica para responder à sua pergunta. Os mensageiros e mestres ascensos confirmam o título de arcanjo para os 7 arcanjos: Miguel e Fé, do 1º raio, Jofiel e Cristine, no 2º raio, Chamuel e Caridade, no 3º raio, Gabriel e Esperança, no 4º raio, Rafael e Maria, no 5º raio, Uriel e Aurora, no 6º raio, Zaquiel e Santa Ametista, no 7º raio. Vejam que Maria, na época, nem anja era considerada, ela era uma mulher encarnada, mãe de Jesus. Não faço a mínima ideia por que razão o amado Uriel não é mencionado na Bíblia. Assim como é dito na nossa primeira aula, as religiões que vieram para o mundo, isso inclui a própria Bíblia, ensinam uma parte dos ensinamentos, um raio com cada um delas. Só a grande fraternidade branca tem a visão mais completa e aberta sobre os ensinamentos. A Adriana Quintela, de Coronel Fabriciano, nos escreveu dizendo: olá, Paulo e Maria Lúcia, eu estou ouvindo o programa número 68 e fiquei com vontade de mandar um grande abraço para a Karina. Ela é muito alto astral. Quem sabe um dia todos nós associados vamos ter a oportunidade de um encontro. Maria Lúcia, trabalho a maior parte do tempo em um hospital e sinto a energia muito pesada. Antes de começar a trabalhar, eu faço o cone de luz, o anel de fogo do Sr. Maitré, a proteção de São Miguel e durante todo o tempo do meu plantão eu faço mantras da chama violeta. É necessário mais algum comando? Vitória sempre na luz de Deus. Adriana. Adriana, querida, você está fazendo suficiente proteção e a chama violeta, que também é necessária. Por que está sentindo peso? Será muito sensível ou estará sentindo pena dos doentes? Compaixão, sim. Pena não é um bom sentimento, porque faz vazar energia. Esteja consciente que não é você quem deve decidir a quem
ou quanto ajudar. Entregue cada pessoa, cada caso, a sua presença eu sou. E ela sabe o que fazer e quanto de luz cada doente deve receber. Quando fizer a chama violeta, entregue todo esse peso para ser consumido no fogo sagrado. Peso é karma, energia pesada. Lembre-se sempre que você é apenas um instrumento da luz. Penso que é esta atitude mental que está faltando para você não sentir mais esse peso. Depois nos conte se parou de sentir esse peso. Além do 1º e 7º raio, você pode trabalhar com o raio verde de cura e os mestres do 5º raio, Hilarion, Arcanjo Rafael, Maria Santíssima, Mestre Meta, Mestra Leto, Anjo Jade, Eloenciclopeia e outros. Veja qual destes seres de luz você quer invocar diariamente e estabelecer um vínculo devocional, para assim trazer ajuda em seu trabalho. Um ser que vai trabalhar com você, escolha um deles. Vou recitar agora um decreto da chama da cura. Você pode decorar o refrão e fazê-lo mesmo mentalmente no hospital. Chama da cura. Vou repetir 3 vezes para que vocês possam saber como fazer com o refrão. Chama da cura. Amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim. Ó amada, imortal e vitoriosa chama trina da verdade eterna em meu coração. Santo Cristo pessoal de toda a humanidade, amados Hélios e Vesta, amado Hilarion, Palas Atena, Arcanjo Rafael e os anjos da cura, amado Jesus, o Cristo, Mãe Maria, Mahashohan, amado e poderoso Ciclopeia e Mestra Meta, amado Lanelo, todo espírito da grande fraternidade branca, a mãe do mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra. Em nome da presença de Deus que eu sou, e através do poder magnético do fogo sagrado de que fui investido, eu decreto. Faz aqui seus pedidos, direcione energia. Chama da cura de um verde brilhante, eu sou presença divina constante, que a luz da compaixão a mim se dirija, que a verdade agora tudo corrija. Chama da consagração tão ardente, que a minha mente em ti se concentre, servindo mais a meu irmão e a plenitude do teu poder. Chama da cura da consagração, mantenha a cura de todo o meu ser, selando em misericórdia meu irmão, pela doce graça da divina unção. Chama da cura preenche minha forma, vida vibrante em mim reforma, torna-me íntegro Deus em mim, eu sou cura todas as almas enfim. Chama da consagração tão ardente que a minha mente em ti se concentre, servindo mais a meu irmão e a plenitude do teu poder. Chama da cura da consagração, mantenha a cura de todo o meu ser, selando misericórdia a meu irmão, pela doce graça da divina unção. Chama da cura de um verde brilhante, eu sou presença divina constante, que a luz da compaixão a mim se dirija, que a verdade agora tudo corrija. Chama da consagração tão ardente que a minha mente em ti se concentre, servindo mais a meu irmão e a plenitude do teu poder. Chama da cura da consagração, mantenha a cura de todo o meu ser, selando em misericórdia meu irmão, pela doce graça da divina unção. Chama da cura preenche minha forma, a vida vibrante em mim reforma, torna-me íntegro Deus em mim, eu sou cura todas as almas enfim. Chama da consagração tão ardente que a minha mente em ti se concentre, servindo mais a meu irmão e a plenitude do teu poder. Chama da cura da consagração, mantenha a cura de todo o meu ser, selando em misericórdia meu irmão, pela doce graça da divina unção. Chama da cura de um verde brilhante, eu sou presença divina constante, que a luz da compaixão a mim se dirija, que a verdade agora tudo corrija. Chama da consagração tão ardente que a minha mente em ti se concentre, servindo mais a meu irmão e a plenitude do teu poder. Chama da cura da consagração, mantenha a cura de todo o meu ser, selando misericórdia a meu irmão, pela doce graça da divina unção. Chama da cura preenche minha forma, a vida vibrante em mim reforma, torna-me íntegro Deus em mim, eu sou cura todas as almas enfim. Chama da consagração tão ardente que a minha mente em ti se concentre, servindo mais a meu irmão e a plenitude do teu poder. Chama da cura da consagração, mantenha a cura de todo o meu ser, selando misericórdia, meu irmão, pela doce graça da divina unção. E com toda a fé eu aceito conscientemente que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste.
aqui agora com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão, abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. A Terezinha de Taquara, do Rio Grande do Sul, nos escreveu dizendo: amados Maria Lúcia e Paulo. Na invocação do segundo raio, onde diz: amados seres cósmicos do raio amarelo, enviem-me a sua iluminação, autoconsciência, humildade, sabedoria, discernimento, inteligência, mente aberta e discriminação entre o bem absoluto, o bem relativo e a maldade. Gostaria que vocês explicassem o que é o bem absoluto e o bem relativo. Qual a diferença entre um e outro? Desde já, fico muito grata. Fiquem na luz de Deus, Terezinha. Terezinha, ótima pergunta. Ela tem tudo a ver com algo que tento explicar a vocês, mas nem sempre consigo. O bem absoluto está relacionado à vontade de Deus. Só Deus sabe o que é bom para todos, e isso ocorre porque Ele está em todos os lugares e tudo sabe. Por esta razão, somente as mentes unidas ao grande Um, que é Deus, estão preparadas para agir em concordância com esta supermente que pode dizer o que é realmente bom e positivo. Um exemplo disso é o pai de um jovem que é um dos maiores médicos de uma cidade, e ele é dono do hospital da cidade também. Em sua consciência, ele pensa que o bom para o seu filho é se formar um médico como ele é, pois é lógico que ele herdará o hospital e, se não for um bom médico, jamais saberá como controlar sua herança. Ocorre que Deus tem um plano completamente diferente para o seu filho. Nos planos de Deus, suponhamos, o rapaz deva se tornar um grande músico. Nesta história, o sonho do pai para o filho é o bem relativo, relativo à ilusão do pai encarnado e ignorante da verdade absoluta da mente de Deus. O bem absoluto é a vontade de Deus, por mais que o ser humano não a compreenda. O único caminho capaz de levar a felicidade para o rapaz e para toda a sua família. Você pode dizer, mas o pai não está errado em querer isso. Está sim, completamente errado, pois só a vontade de Deus é boa. Se ele confiasse mais em Deus e orasse mais, poderia encontrar aquele que foi o enviado para manter o trabalho do hospital. Um bom exemplo que eu sempre dou sobre isso é o caso do sujeito que ganha 30 milhões na loteria, ele passa a sustentar toda a sua família e distribui dinheiro aos pobres. Seria esta a vontade de Deus? Esse é o bem relativo. Deus talvez tivesse outro plano para esse dinheiro. O bem relativo é relativo à mente carnal e limitada do ser humano, que vive a fantasia de apenas uma de suas encarnações. Na Pérola de Sabedoria, volume 15, número 44, a mensageira Elizabeth Clarecroft traz uma mensagem do arcanjo Zaquiel em 1972. Abre aspas. É nossa opinião que a humanidade já há muito tempo deveria ter superado os aspectos de ódio humano centrado em várias polaridades humanas. Afinal de contas, em sua ignorância, os indivíduos tomam partido em certos aspectos de política, religião, ciência e em sua própria vida, mantendo diferentes polos de realidade e de irrealidade. Quem entre a humanidade hoje possui a capacidade de discernir entre o bem e o mal? Essa consciência daquilo que é bom, que inclui a consciência daquilo que é mal, sempre guiou a humanidade para longe do Éden. A preferência pelo bem relativo, maior do que o bem absoluto, sempre negou à humanidade a oportunidade de comer da fruta da árvore da vida e viver eternamente como um ser cósmico. Pelo sentido humano de limitação, pela sua crítica, condenação e julgamento de outros, o homem negou a si mesmo o direito de ser divino. E assim permitiu a si mesmo cair no sono, no caminho de volta ao Pai, e cair nos mesmos fossos que a humanidade vem caindo por milênios. Fecha aspas. Amigos, imagine se Pedro Álvares Cabral tivesse se detido em sua aventura de descobrir o Brasil por causa de familiares que não queriam que ele viajasse por um tempo muito longo, se arriscando em tamanha aventura. Talvez o Brasil não fosse o Brasil hoje. Ninguém contou isso, mas pode ter certeza
de que muita gente íntima a ele criticou sua aventura, tentando persuadi-lo a não viajar. O mesmo ocorreu com todos os que seguiram a vontade de Deus em todas as áreas. O intelecto humano, guiado pelo falso eu, o eu inferior que habita a mente humana, busca atrapalhar o plano divino de cada um externo a ele. O lema da falsa hierarquia, podem ter certeza, é um contra todos e todos contra um. Exatamente o oposto ao lema da grande fraternidade branca, que é um por todos e todos por um. Assim, sempre que pensamos em decidir o que é bom para o próximo, e até mesmo para nossas vidas, precisamos pedir muita iluminação a Deus, para que não façamos karma negativo, karma pesado que nos prende na terra. Já há alguns anos eu venho trabalhando o meu corpo emocional para deixar de reclamar. Quando algo sai errado, o hábito é sempre reclamar. Todos nós, os seres humanos, temos o hábito de reclamar quando as coisas dão errado ou diferente daquilo que esperávamos que acontecesse. O mestre ascenso jamais reclama. E é neles que precisamos nos espelhar. É muito comum quando alguém quer fazer um curso, ou iniciar um trabalho novo, ou fazer uma segunda faculdade, os amigos dizerem: mas isso vai ser muito trabalhoso para você, muito cansativo, por que você vai fazer isso? Às vezes a pessoa quer iniciar um novo projeto e os amigos, os próprios amigos ou parentes, tentando proteger, procuram desanimá-lo, desencorajá-lo. O que nós precisamos fazer quando alguém quer fazer algo construtivo é encorajar. Vai mesmo, você vai conseguir, siga em frente, é bom. Porque os amigos costumam ser, nessas horas, quase inimigos. A Pérola de Sabedoria, volume 18, número 42, a mensageira Elizabeth Klaproth traz uma mensagem da Arqueia Esperança. Ela diz, abre aspas, e estes feiticeiros que saíram da noite astral para convencer seus seguidores pela aparência de direito que sua maneira é da luz. Cuidado com as aparências. Cuidado com o caminho que parece ser correto. O bem e o mal relativo não têm acesso a nenhuma prova da verdade absoluta. Só a lei da justa causa pode produzir o efeito certo do Espírito Santo, que vem com a cura em suas asas. Fecha aspas. Na Pérola de Sabedoria, volume 22, número 6, a mensageira Elizabeth Klaproth traz a mensagem do Arcanjo Gabriel em fevereiro de 79. Ela diz, abre aspas, a noite escura da alma é karmicamente criada pelo livre-arbítrio individual. É o teste da confrontação da alma com o seu próprio karma negativo, criado a partir do bem e do mal relativo, o pecado que pode ser perdoado. A noite escura do espírito é a iniciação do encontro da alma com o grande Deus, o bem absoluto, e por este bem ele tornou-se por conquistar o mal absoluto, sua antítese. Isto é experimentado com a presença e a ausência da luz como Cristo e Anticristo, assim como a participação ativa e passiva do Filho do Homem vivendo nos ciclos de Armagedon. Esta iniciação trata do pecado contra o Espírito Santo que é imperdoável, o endeusamento do mal absoluto e a não rendição do morador do umbral frente ao rosto do Deus vivente. A noite escura da alma é a tolerância da lei, um período de graça para a alma separar-se do erro e transformá-lo. É o requisito para a alma conquistar o direito à iniciação da noite escura do espírito. Aqueles a quem foi dado os ciclos necessários para atravessar a noite escura da alma, mas não o fizeram, devem adiantar-se, indiferentemente à iniciação da noite escura do espírito. Esta é a iniciação da presença Eu Sou. É o princípio autolimitado da lei, que não tolera o abuso do Cristo pelo anticristo. A última iniciação dada ao santo e ao pecador significa que a oportunidade de escolher estar com Deus terminou para o indivíduo. Depois de centenas de milhares e mesmo milhões de anos circulando pela roda de renascimentos, há uma identidade que nega a presença da cabeça de Deus morando em seu corpo, sua palavra e seu trabalho,
é anulado pelo próprio decreto final, ratificado pelo julgamento perante os 24 anciões na corte do fogo sagrado. É a segunda morte, a morte da alma. Fecha aspas. Amigos, como vocês podem ver nesse ditado, não dá mais para protelar. O Espírito Santo vem como um ladrão no meio da noite. Ninguém sabe a hora da vinda do julgamento do fogo sagrado. Este fogo, para uns, é a elevação. Para outros, é a morte eterna. A noite escura do Espírito foi bastante comentada no nosso programa, alguns programas anteriores, quando Jesus passou isso na hora que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Mas a noite escura da alma é essa que nós estamos passando. Porque a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, nos achamos os tais, porque a gente vai crescendo e faz tudo o que acha que deve fazer direitinho, bem feito, mas de repente começamos a nos dar conta das nossas imperfeições. Aí é o começo dessa noite escura da alma. Como a nossa amiga Márcia, eu não consigo, é difícil mesmo. É esta iniciação que você está passando, Márcia, e todos nós estamos passando, tentando nos livrar das nossas imperfeições, e nos livramos de uma e vem outra, e outra, e outra. É difícil, mas é possível, e vamos assim também nos preparando para essa outra grande iniciação final, que será a noite escura do Espírito. Agora vejam, Maria Lúcia e amigos, que esses defeitos, esses problemas que nós encontramos em nós mesmos, têm consciência própria, é o eu inferior. Ele luta contra nós para poder vencer e manter o seu vício em nós. É aí que entra realmente essa noite escura da alma, porque nós estamos em uma luta com um outro ser que tem o conhecimento total sobre nós, porque ele nasceu de nós, das nossas imperfeições. É impressionante, realmente é um assunto para se debater bastante, e que os mestres ascensos, através dos mensageiros, falam muito, que é o eu inferior que precisa ser vencido. E nós não podemos desistir de forma alguma, porque nós tentamos vencer um mau hábito uma vez, 2, 10, 15, 20, e vem aquilo: você não consegue mesmo, desista, deixe, e que as pessoas que te aceitem assim como você sempre foi. Não. Nós não fomos sempre assim. Nós criamos isso e podemos descriar. Vocês que querem realmente se libertar, todos esses pequenos trechinhos que nós lemos aqui, dessas maravilhosas pérolas de sabedoria, nós indicamos a vocês que busquem estudar essas pérolas de sabedoria através dos livros de Elizabeth Klaproth. Busquem nas livrarias de sua cidade, passem este final de semana em uma grande livraria e procurem saber quais livros de Elizabeth Klaproth estão lá nas prateleiras, para que vocês adquiram e leiam, estudem os ensinamentos de Elizabeth Klaproth. Vocês vão conseguir se libertar muito mais facilmente estudando esses ensinamentos. Pérola de sabedoria que eu quero ler sobre esse assunto, para fechar esse assunto, é a volume 22, número 5, um trecho do ditado do Arcanjo Gabriel dado a Elizabeth Klaproth em 1979. Ele diz, abre aspas, Saint-Germain delineia a estratégia de Armagedon, : que é permitir que as forças do bem e do mal relativo lutem uns contra os outros e anulem-se enquanto o Cordeiro, com a palavra encarnada, está com os 144 mil que cantam sua nova canção, com os decretos dinâmicos dia e noite. Fecha aspas. O Cordeiro, vocês vejam, o Cordeiro é o Cristo em nós, e nós, quando fazemos os comandos de luz, os pedidos de julgamento, os decretos dinâmicos, nós estamos utilizando a palavra encarnada, a palavra do Cordeiro. A palavra encarnada é aquela palavra que tem poder. É trazer o poder dos mestres ascensos à vida. E o mal relativo e o bem relativo também são colocados para esses que são considerados os bons e os maus, e amanhã os maus viram os bons de hoje são os maus de amanhã, e eles estão aí brigando na política, eles estão brigando no mercado, eles estão brigando em todos os lados, e eles acabam se destruindo uns aos outros, se apontando um ao outro nos seus erros, e nós assistindo de camarote. A Eleoneide de Porto Velho nos escreveu dizendo, queridos amigos Maria Lúcia e Paulo, sinto-me feliz em fazer parte dessa grande fraternidade.
fale qual a verdadeira data comemorativa do nascimento do nosso bem-amado Jesus. Seria 8 de setembro ou 25 de dezembro? Li sobre o Natal no livro de ouro de Saint-Germain, mas nenhuma data é citada. Como é visto o suicídio perante a espiritualidade? A pessoa pede para ser assim, induzidas por entidades maléficas, cumprir karma. É o que acontece com o espírito. Geralmente busca-se justificativa para o feito. Processo depressivo. Tenho observado que o suicídio tem ocorrido muito com jovens. Vitória sempre na luz de Deus, eu sou Elioneide Mello. Elioneide, os mestres acessos nas escolas que estudamos neste grupo comemoram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Esta história de 8 de setembro eu só encontrei em alguns sites não confiáveis que colocam ditados dos mestres sem indicar o mensageiro que trouxe o ditado. Nós não damos crédito algum a tais sites. Se alguém tiver algum ditado dos mestres, de mensageiros confiáveis, que falem alguma coisa sobre outra data, nós estamos aqui para receber e divulgar. Sobre o suicídio, Elioneide, nós já comentamos em vários programas, é realmente um grande problema. As almas que tomam este caminho aceitam as mentiras das entidades em suas mentes e corações e tomam este caminho errado. Elas terão de renascer e passar pela mesma situação pela qual tentaram fugir, no caminho do suicídio. E pior, enquanto não nascerem, estarão em contato direto com seus maiores medos, presos ao astral. E é realmente muito triste. Na Pérola de Sabedoria, volume 25, número 6, o nosso amado Lanello, em 7 de fevereiro de 1982, através da mensageira Elizabeth Klaproft, diz o seguinte, abre aspas, quando Jesus estava encarnado, ele não sabia da morte de Lázaro. Os profetas encarnados não sabiam quando injustiças estavam ocorrendo. A razão pela qual vocês nomeiam situações quando fazem invocações aos grandes seres cósmicos é para chamar a atenção deles sobre certas situações. Deus criou este mundo como seu mundo. E se vocês não são informados quando certas coisas acontecem, vocês não tomam medidas concernentes a elas. Quando vocês invocam a luz para atuar com um decreto específico, em uma ação específica, nomeando a pessoa e o endereço da rua, vocês nos dão uma coordenada instantânea na Terra, onde pelo raio de alfa, através do seu coração, podemos trazer ajuda. Quando vocês são nebulosos e vagos em seus chamados, o sistema da mente de Deus precisa descobrir, como um computador cósmico, o foco exato, nível, campo de força e a vibração da necessidade aparente. Como a água que procura o seu próprio nível, então a luz de Deus procura o próprio nível. E, portanto, vocês são a luz do mundo, e a luz que está em vocês é Deus, e o Deus que está em vocês deve manter a consciência por uma constante vigília. E, portanto, há suicídio na Terra, há injustiças, há condições que fariam os anjos chorarem. E as pessoas dizem, por que Deus permite isso? Tudo isso faz parte da mistura da vida física, do plano astral e dos níveis onde as almas são afastadas para trabalhar seu karma e sua missão. As condições que causam qualquer ação sobre esta Terra são uma parte da fórmula matemática do livre-arbítrio combinado entre todos aqueles que vivem sobre o planeta. Livre-arbítrio é Deus e Deus é livre-arbítrio. Portanto, o que o livre-arbítrio ordenou, o Deus em você, como você ordenou. Assim, vejam que nossa religião, aquela que nós compartilhamos com os mestres ascensos, vem a um ponto onde tomamos a responsabilidade de sermos deuses na Terra. Agora, isto não é o que todos os avatares têm ensinado pelo exemplo? Qual é a coisa que todos eles, todos os avatares fizeram em todos os tempos? Assumiram individualmente a responsabilidade de ser, atuar como Deus encarnado. Todas as ações, graças, ensinos, manifestações de milagres da lei são um resultado deste estado de consciência. Vocês não podem dizer que foi um mero ato de Deus que repentinamente veio sobre eles. O ato de Deus veio sobre eles e eles tomaram responsabilidade para integrar-se com este ato. Fecha aspas. Lanello. Muito bonito isso, né? Nós podemos pedir julgamento do fogo sagrado para toda entidade de suicídio. Após o preâmbulo de Asté e Miguel, ou o preâmbulo do Repilam agora, vocês podem falar, eu demando
julgamento do fogo sagrado para toda entidade de suicídio agora. Se na sua cidade tem um ponto onde acontece muito suicídio, às vezes é uma ponte, ou um rio, ou algum local alto, ali ocorreu certa vez um suicídio e aquela gravação ficou ali. As pessoas com essa tendência são atraídas para determinados locais que ficam até famosos por serem local de muito suicídio. Mas desta forma vocês estarão libertando muitas pessoas com tendência a esse ato tão triste mesmo. A nossa sociedade está vivendo uma época muito difícil e esses jovens que não têm a força espiritual para atravessar, não têm o conhecimento, precisam da nossa proteção. E por falar em proteção, vamos lembrar também de pedir proteção para esse $1 milhão doado pela Finlândia para ser aplicado na Amazônia. Vamos pedir que ele tenha uma boa aplicação e seja protegido e aplicado de acordo com a vontade de Deus. E pedir também especial atenção dos mestres na região do Pacajá. Já foi divulgado que o Pacajá, lá no Pará, é a região do Amazonas onde está acontecendo a maior devastação. Esta semana, frequentaremos o retiro dos amados Chamuel e Caridade, arcanjos do terceiro raio do amor divino. A cor é rosa claro, rosa escuro e rubi. Este retiro situa-se em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Você pode retirar na internet o arco de St. Louis e terá o ponto exato onde está o retiro no planetário. Falem comigo, por favor. Amados arcanjos Chamuel e Caridade, em nome da presença Eu Sou, que habita em meu coração, eu vos peço que envie um anjo esta noite para me levar ao vosso retiro espiritual em St. Louis, Missouri. Ensine-me a lei do amor divino, incondicional e generoso. Ensine-me a ter compaixão por todos os seres vivos, a atingir um profundo senso de gratidão, a ser humilde e benevolente, a ser criativo e alegre. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.